Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Ponto 3. O Vaticano sentiu a necessidade de divulgar novas normas para o processo de avaliação de visões e aparições tidas como sobrenaturais. O principal objetivo é evitar manipulações ou até confusões acerca do que pode ou não ser considerado divino. E no programa de hoje, vamos falar mais sobre este documento, publicado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé. E para a gente falar mais a respeito desse tema, saber essas orientações que a Santa Sé apresenta sobre esse tema muito importante, visões e aparições, nós recebemos o mestre em Teologia Sistemática e assessor teológico da Academia Marial de Aparecida, Vinícius da Silva Paiva, conectado direto do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Vinícius, aqui ao Ponto 3. Muito obrigado, é uma alegria mais uma vez estarmos juntos, irmão Diego. Uma alegria também recebê-lo, uma alegria também com a gente o professor Altieres dos Santos, que é doutor em Ciências da Religião, escritor e fundador da rede Catequista em Missão e atua na preparação para catequistas e evangelizadores, conectado com a gente direto de São Paulo. Altieres, bem-vindo à TV Pai Eterno. Olá, irmão Diego, olá, professor Vinícius, que prazer estar com vocês. Um abraço também para quem nos acompanha. Então vamos começar a nossa conversa. Vinícius, queria que você falasse qual que é a razão da Igreja, nesse momento, apresentar novas orientações acerca desses fenômenos que são tão antigos já na história da Igreja. Apesar de ser bastante antigo, parece que no último século, nas últimas décadas, os fenômenos têm aumentado em quantidade, e isso preocupa, né? Então, a Igreja faz o discernimento desses fenômenos e o aumento considerável de experiências, de mariofanias, de visões, aparições, fez com que a Igreja não apertasse um pouco, mas ela aprimorasse esse processo de discernimento, e o documento tem coisas bastante interessantes do ponto de vista teológico e prático. E, Vinícius, o que digamos, os videntes, né, as pessoas que têm a visão, estão vendo? São visões de Jesus, de Nossa Senhora, dos santos? O que tem sido registrado por aí? Um primeiro ponto, sempre o discernimento foi em torno da Igreja falar se aquilo era algo sobrenatural ou não sobrenatural. E sempre ficou em torno disso. Cada um tem a sua experiência, e eu chamo isso de uma experiência de fé, uma experiência mística, uma experiência objetiva ou subjetiva, tem vários graus. Mas o que a Igreja fala agora é que ela não se presta mais a dizer se aquilo é sobrenatural, mas se aquele fenômeno, se aquele acontecimento, se aquela experiência mística, ela pode ser continuada, se tem algo contra aquela experiência ou não. Então, assim, as fases de acompanhamento, elas mudaram. Agora, cada um tem a sua realidade. Então, por exemplo, um vidente tem a percepção de que teve uma visita extraordinária da pessoa de Nossa Senhora e ouve Nossa Senhora falar, e outros fenômenos como a imagem que chora, que verte mel. Então são experiências místicas, e a Igreja agora ela criou toda uma sequência de acompanhamento, de categorias, para indicar aos fiéis se aquele acontecimento vai contra as normas da Igreja, ou se não, se a pessoa tem liberdade para continuar vivendo aquela experiência. Professor Altieres, esse tipo de experiência mística, ela é comum somente no catolicismo, somente no cristianismo? Como é que essas visões de seres divinos são registrados em outras confissões religiosas?
Há alguns relatos, mas eles podem passar muito mais por uma questão antropológica do que mais por uma questão de um outro ente que visita. Por exemplo, nas religiões afro-brasileiras, eles alegam que há manifestação de seres, de entidades, mas, por exemplo, veja o caso da Umbanda. São entidades que, na verdade, trazem um aspecto cultural, o boiadeiro, o cigano, são como se fossem vocalizações de antigos personagens da cultura que, de uma forma ou de outra, foram silenciados pela sociedade moderna, mas que não trazem uma intelecção, não trazem um conhecimento acrescido, não trazem uma nova suposta revelação. E isso também acontece, de certa forma, em algumas religiões orientais, quando, no hinduísmo, por exemplo, uma criança que reúne certas qualidades é entendida como a encarnação de uma deusa, de um deus, mas no catolicismo é diferente. Somente no catolicismo há esta possibilidade, ou pelo menos que está registrado, de que uma pessoa em situação de beatitude, que pode ser, por exemplo, Nossa Senhora, um santo, eventualmente um anjo, ainda extraordinariamente Jesus, apareçam a uma pessoa com uma mensagem, um pedido, uma orientação, e a partir disso verificam-se inúmeras situações extraordinárias. Isso é algo próprio do catolicismo, então. Agora, com certeza, a gente entende esse documento que tem pontos de vista tão criteriosos, porque essa experiência extraordinária, ela tem muito valor para quem tem a visão, mas também para as pessoas que estão à sua volta. Podemos entender por que a Igreja é tão criteriosa na avaliação desses fenômenos? Atualmente nós observamos, como o professor Vinícius muito bem disse, uma explosão de casos. Na verdade, recentemente, nos últimos 2 séculos, mais de 3.000 aparições marianas registradas, supostas aparições, inclusive no Brasil, não só em um lugar, mas em vários, e isso gera uma série de questões. Veja, irmão Diego, as pessoas no nosso tempo, muito carentes de um apoio, muito necessitadas de um conforto espiritual, e também amando muito Nossa Senhora, tendem a tomar como verdadeira qualquer suposição de que, olha, Nossa Senhora está aparecendo, apenas para um caso muito breve. Em certa capela, na Diocese de Jundiaí, uma diocese do interior de São Paulo, uma comunidade, as pessoas no grupo de oração fizeram a suposição de que Nossa Senhora aparecia para os cachorros em uma árvore, mas na verdade não era bem isso. Isso gerou uma comoção local, porque sempre num determinado momento do grupo de oração, Nossa Senhora teria aparecido para os cachorros, e aí as pessoas começaram a levar a sério isso, até que foi preciso um padre, 2 padres, 3 padres para explicar, olha, não é bem assim. O carro lá no alto da montanha, no alto do monte, ilumina uma raposa que mora nessa árvore e aí os cachorros se agitam. Houve outros casos também, como o do Nossa Senhora no vidro, assim por diante, claro, mas também casos mais sérios onde pessoas supostamente videntes acabavam usando ali interesses próprios para manifestar suas supostas visões. Né? Tudo isso é o motivo pelo qual o Vaticano pede que se preste mais atenção a isso. Exatamente. Vinícius, o que é a orientação agora quando um fenômeno desse é identificado? Da parte do padre da comunidade, da parte dos fiéis daquela comunidade? O que o documento se orienta, o que deve ser feito pelas pessoas para entender esse fenômeno? No documento anterior, o bispo diocesano, o ordinário local, tinha a prerrogativa de criar a comissão e se pronunciar sobre o acontecimento. Mas agora, com as novas regras, isso exige que essas regras sejam cumpridas, né? Então, tem etapas. Então, a primeira coisa é comunicar ao pároco local, para comunicar ao bispo, para criar o acompanhamento, a comissão, e segundo esses parâmetros, né? Então, eu repito, não é mais agora dizer se é algo sobrenatural ou não é sobrenatural. Agora tem etapas, e uma coisa que tem acontecido, por exemplo, nas supostas aparições,
Nossa Senhora falar mal do Papa Francisco, falar mal da igreja, criticar a igreja em certo aspecto. Então, assim, essas coisas têm que ser verificadas, o teor da mensagem, porque pode ser classificada aquele fenômeno religioso como nihil obstat, ou seja, não tem nenhuma objeção, mas também pode ser classificada como algo perigoso e algo que não se deva propagar. Então, comunicar à igreja local, ao bispo, é uma etapa fundamental e o bispo vai se pautar agora e dar o devido encaminhamento. O Vinícius lembra aí um aspecto que é muito delicado com relação a esses fenômenos, que é o teor da mensagem. O que o santo está dizendo, o que Nossa Senhora supostamente está dizendo, e eu queria a ajuda do professor Altieres. Como contextualizar essas aparições e essas mensagens no contexto da história da salvação, da revelação do mistério de Deus? Porque tem hora que as coisas parecem não se encaixar, não é? É verdade, irmão Diego. Inclusive, como foi mencionado, nós tivemos na pandemia um momento de grande angústia coletiva e que tornaram possível muitos absurdos. Supostas mensagens de Nossa Senhora, supostas, é claro, não são mensagens, dizendo, olha, o terço é mais importante que a missa, e depois, nas eleições, como foi bem lembrado, vote nesse candidato, outro não, isso é uma coisa absurda. Inclusive, enfim, não vamos entrar nos méritos aqui, mas o que é que está aqui latente nessa questão? Toda a suposta fala, mensagem que contraria a divina revelação, a revelação pública, não pode, de fato, ter um fundamento de verdade. Então é isso. O centro é, quando vocês desconfiarem, as pessoas ouvirem, tomarem conhecimento de que há um elemento naquela suposta mensagem que ou contraria, ou corrige, ou acrescenta algo à revelação pública, que foi o que Jesus nos ensinou, então isso é algo que não tem fundamento, porque nada pode acrescentar a mensagem do próprio Deus encarnado, que é Jesus. Então, por isso, esse documento vem trazer essas luzes tão interessantes. Mas aí, e eu volto aqui no Vinícius, fica um pouco delicado para as pessoas entenderem, porque, nossa, mas foi uma revelação tão forte e ela parece uma mensagem tão boa. Como que fica para a igreja declarar a invalidade de um fenômeno como esse, ou não tomar nenhum posicionamento, que também é dizer a mesma coisa? As pessoas têm dificuldade de entender isso, não é, Vinícius? O documento apresenta uma novidade, né, a esse respeito, a expressão em meio a. Então, assim, é possível que mesmo num acontecimento, num fenômeno religioso que não levante muito credibilidade, a ação do Espírito, o documento começa assim, ó, Deus age na história, né? Então, assim, a ação do Espírito ali, a experiência de fé é possível, não através de e não por meio de, mas em meio a. Então, o próprio documento, referendo a importância dessa expressão em meio a, ou seja, ainda que aquela mensagem não seja digna de credibilidade, é reconhecido que pessoas possam, de boa vontade, possam fazer uma experiência de fé naquele contexto. Isso resolve, em parte, um problema, porque a gente fica esperando que a igreja se pronuncie, se ela fala sim, tudo que está ali deve ser crido e acreditado. Se ela fala não, a gente também desqualifica todo o processo religioso que se cria em torno daquela mensagem. Então é importante destacar que o Espírito de Deus é livre, então mesmo com interesses escusos e uma mensagem confusa, não fidedigna à tradição e aos valores do Evangelho, em meio a pessoas ali podem fazer uma experiência de fé. E no fim das contas, isso acaba contribuindo para o crescimento pessoal de cada um. Agora, é uma balança, né? É o ônus e o bônus. Se, mesmo com essa experiência pessoal de fé positiva, se o todo da mensagem traz um perigo para a igreja, isso deve parar, né? Então, por isso que existe uma categoria na classificação que não, isso aqui não pode, a igreja proíbe, não aconselha, não é o contrário do nihil obstat, né? Assim, temos sim uma objeção em relação a isso, porque causa mais mal do que bem. Você está dizendo
no meu entendimento, Vinícius, que aí é a postura do próprio vidente, né? Quando ele se coloca em oposição à própria tradição da igreja, à própria autoridade da igreja. E quando a gente compara com outros fenômenos que já foram reconhecidos ao longo da história, a gente percebe que muitas vezes os videntes, as pessoas que tiveram a visão, uma postura de humildade, de obediência, até de silêncio a respeito do fenômeno. E há outros momentos em que a gente percebe uma postura vaidosa, talvez, e isso é um dos critérios para invalidar uma aparição, Vinícius. Sim, e uma coisa que acontece, que tem acontecido, por exemplo, e é o caso de Medjugorje e em algumas outras aparições, é a continuidade das mensagens. Então, as aparições, antigamente, há um tempo atrás, era um acontecimento e fato. Então, você conseguia julgar, avaliar e discernir aquele conjunto de mensagens. Então, quando você tem uma aparição, uma experiência, uma mariofania que se perpetua, isso é difícil para a igreja avaliar porque está transcorrendo. Imagina, a igreja fala assim, olha, isso aqui eu não tenho nada contra este fenômeno, este acontecimento. Aí na semana seguinte tem um desvio de doutrina, de mensagem. Então, assim, isso que você falou, às vezes o vidente ele pode até ter tido uma experiência. Tivemos um problema com a conexão com o Vinícius, se ele volta daqui a pouquinho, eu quero ouvir agora do professor Thieres o seguinte: nós somos obrigados a acreditar, é dogma de fé, quando a igreja declara que essa aparição é válida? Não, na verdade, as aparições não vinculam a nossa fé à doutrina católica. Então, cada católico pode acreditar ou não em qualquer manifestação reconhecida ou não. Então, isso é livre. As manifestações, ou melhor, as revelações particulares, não são um objeto vinculante da nossa fé. O que quer dizer isso? Um católico pode ou não acreditar em uma suposta aparição ou não acreditar. E isso é bem livre. Aliás, o último documento, que era de 1978, tinha deixado alguma brecha para que os bispos, de uma certa forma, ao emitir um juízo, colocassem, isso foi citado no documento novo, agora que foi lançado, né, foi promulgado em Pentecostes, dizendo que, justamente para preservar essa questão de que nós não somos obrigados a acreditar em revelações ou supostas revelações, a forma dos bispos falar deve ser diferente. Então, eles não podem, ao emitir um juízo, por exemplo, decretar majestaticamente, isto é um sinal absoluto de verdade, vejo fundamentos inequívocos. Então, precisa de a cautela até para isso, para não causar confusão, porque as revelações particulares não são uma obrigação. E, Thieres, não esse documento que foi publicado agora pelo Vaticano, ele não vale para aquelas aparições do passado que já estão, inclusive, consolidadas na devoção do povo, né? É somente para os fenômenos registrados e que estão em análise nesse momento. Exatamente, irmão Diego. Até porque a Igreja, uma das próprias autocríticas do documento a Igreja tinha um processo muito lento e, curiosamente, o documento de 1978 dizia: no tempo presente, as devoções podem espalhar-se com rapidez graças aos meios de comunicação. É até risível, mas é verdade. Uhum. Acontece que depois isso se tornou muito maior. A questão de velocidade ficou superlativa, ficou muito rápida. E o que acontece? No século passado, irmão Diego, a Igreja aprovou pouquíssimas supostas manifestações. As outras permaneceram. Por exemplo, o professor Vinícius citou, né, mas a gente pode lembrar também de Medjugorje e também tantas outras. A Igreja teve um parecer do bispo local, mas não teve um reconhecimento maior. Então, para respondê-lo, para a sua resposta ficar mais objetiva, na verdade, a Igreja hoje, então, faz isso exatamente por conta dessa alta demanda, esse grande movimento de supostas revelações. Agora a pessoa está em casa piedosamente, acompanha a programação da TV Pai Eterno e vê, nossa, mas eles estão falando de devoções que fazem parte aqui da minha religiosidade, dessa aparição, que eu recebo a mensagem. E aí, Vinícius, como é que fica, hein? Não sei se a conexão do Vinícius está legal, parece que está travada, então vou fazer a pergunta ao professor Thieres. Como é que a pessoa deve compreender
uma conversa como essa, a respeito da autenticidade de aparições, mas que faz parte da devoção, porque existe um valor muito importante, inclusive para se aproximar da grande revelação do mistério, né? Existe, porque Maria aponta totalmente para Cristo. No caso, Maria costuma ser, na maior parte dessas supostas revelações particulares, o tema central. Pois então, as pessoas que têm uma devoção sincera, uma fé genuína, uma vida de piedade real, acabam ficando muito em dúvida, porque, puxa, mas olha, há alguns anos, há 10, há 20 anos, eu acompanho essa mensagem que chega para mim e parece que faz sentido e faz bem a mim. Então, o que é preciso dizer para as pessoas agora é um critério que, inclusive, é usado pela Santa Sé e pelos bispos para entender que aquilo é de Deus ou não, que é o critério da docilidade. Se as pessoas são mesmo fiéis a Jesus, vão ouvir a voz do bispo, porque o bispo é o fundamento da unidade da igreja. A igreja não se dividiu em muitas religiões porque as pessoas ficam unidas ao seu bispo, sucessor dos apóstolos. Então, para dizer, talvez, inclusive acontecendo agora, né, nos nossos dias, inclusive, algumas questões assim, fiquem unidos à igreja, porque a gente não erra ficando unido ao nosso bispo. Enquanto muitos foram aqueles que foram convencidos, se deixaram convencer por supostas mensagens, supostas cartas, supostos avisos, apelos urgentes e tudo mais, de que as coisas iriam acontecer assim ou assim, nem aconteceu, e a pessoa ainda fica vinculada a isso. Então eu diria, prudência, porque não é possível que tenha uma mensagem mais clara do que a mensagem de Jesus. Não é possível. Acho que a lógica nos ajuda nisso. Ah, com certeza, com certeza. E aí a gente precisa entender o lugar de Jesus Cristo, né? É o Filho de Deus, é o Verbo encarnado, é o ápice. O que mais poderia acontecer do que o próprio Deus vir comunicar a nós? E a própria palavra fala, né? Primeiro mandou profetas, primeiro mandou outros mensageiros, depois enviou seu próprio Filho. Então é a plenitude da revelação. E assim, o que a devoção e a piedade popular nos traz é para ajudar a compreender esta plenitude da revelação. Não há outro caminho para compreender senão por aí o lugar dessas devoções na nossa tradição e na nossa fé. Vinícius, do ponto de vista da Mariologia, da devoção do povo à Nossa Senhora, como se comportar diante desses fenômenos a partir da orientação da Igreja? Eu penso que a experiência marial, ela continua, ela prevalece. Então, nós continuamos podendo fazer experiências com Maria. E isso não é algo, talvez, tão extraordinário, mas ordinário. Algo que se fala sempre, né, mas é importante ressaltar que essa experiência diz respeito ao ordinário da vida. Então, cada um pode ouvir a voz de Maria no seu coração, pode ter a sua experiência de fé. Não há necessidade de tornar isso que é ordinário, que faz parte do mistério da comunhão dos santos, como um evento extraordinário. Agora, se realmente acontece um evento extraordinário, aí tem que ser a igreja que se põe a Maria, uma porque é ver a fé cotidiana com coerência e testemunho de vida. Exatamente. Eu quero agradecer ao Vinícius da Silva Paiva, mestre em Teologia Sistemática, representando aqui a Academia Marial de Aparecida. Muito obrigado por sua participação, Vinícius, aqui no Ponto 3. Eu que agradeço. Agradeço também ao professor Altieres dos Santos, doutor em Ciências da Religião, colabora com a Sociedade Brasileira de Catequetas, não é isso? E muito obrigado por sua participação aqui no Ponto 3, nos ajudando a entender aí as orientações do Vaticano e esse fenômeno que ainda é tão presente na Igreja. Obrigado. Obrigado, irmão. Foi um prazer estar aqui. Obrigado também, professor Vinícius, e a todos os que nos acompanharam. Um abraço para vocês. Muito obrigado. E eu agradeço a você que ouviu essas orientações de hoje e pense bem aí, buscando a fidelidade a Jesus Cristo, a mensagem de Jesus Cristo. É assim, buscando essa fidelidade, que devemos olhar para esses fenômenos que também podem nos ajudar a viver a nossa experiência de fé, a nossa experiência de discípulos missionários de Jesus Cristo. Ponto 3 fica por aqui, voltamos semana que vem. Um abraço.